Deixa eu te falar, eu tenho uma ótima oportunidade para você ganhar dinheiro, você fazer o seu próprio salário, você ser o próprio patrão. Mas para isso tem que ter um início, tem que ter um começo. Por onde começar? Vender alguma coisa, prestar algum serviço? O que deve ser? Prestador de serviço em assistência técnica em conselho de fogões a gás. Você quer ser um técnico nessa área? Cara, há uma necessidade muito grande nessa profissão, há uma necessidade muito grande nessa mão de obra. Essa mão de obra está escassa. As pessoas estão à procura de bons técnicos, técnico honesto, técnico de boa qualidade, técnico que presta um bom serviço para a comunidade. E se você está realmente procurando fazer algo, me acompanhe nas redes sociais que você não vai arrepender. Devido à pandemia, né, a gente percebe que as coisas ficaram mais caras, né, principalmente os elétricos. Fogão mesmo, por exemplo, hoje um fogão a gás está acima de R$ 1.000. Antes você comprava um fogão por 300, R$ 400. Então, devido ter aumentado muito os aparelhos novos, as pessoas estão optando mais em prestar serviço. Mas onde encontrar um técnico para consertar o fogão das pessoas? Aqui na região de Porangatu, onde eu moro, realmente tem nós aqui, que a nossa equipe dá conta da demanda dos fogões que está aparecendo. Trabalho nesse ramo há 27 anos, meu nome é Carlos André, e criamos um programa Meu Negócio, Meu Futuro, com a intenção de formar várias pessoas, ter vários profissionais nessa área, para prestar serviço na sua região, na sua cidade. Quem sabe você pode ser um técnico para prestar esse serviço e ganhar uma boa grana na sua cidade. Me acompanhe nas redes sociais, que vamos deixar da agora para frente vários conteúdos para vocês. E dá o seu like, né? Deixe seu comentário, faça perguntas, que estamos aqui prontos para responder. E a sua pergunta pode ajudar você e outras pessoas também no Brasil. Eu já vi alguns vídeos nas redes sociais, no YouTube, de pessoas leigas ensinando a prestar algum serviço, ensinando a consertar, porque ele conseguiu fazer o serviço dele e deu certo. Não é que porque o dele deu certo que para todos vai dar certo, porque alguns realmente não entendem nada de fogão. Eu mesmo não coloquei nenhum vídeo no YouTube, porque às vezes posso estar atrapalhando um técnico em ganhar o dinheiro dele na cidade dele, né? Porque o meu conhecimento vale muito, mas eu quero ajudar pessoas, que sejam técnicos, que sejam pessoas leigas, que sejam pessoas que não entendem nada, né? E se ele quer aprender essa profissão, eu estou aqui para ensinar todo o meu conhecimento para você que quer aprender realmente essa profissão. Veja bem, uma vez eu assisti um vídeo do YouTube que a mulher chamou um técnico, né, na casa dela e ele cobrou R$ 750 para tirar o vazamento do fogão dela. É um absurdo. Fogão residencial, eu nunca prestei um serviço nesse valor aqui na minha cidade, nunca fiz esse serviço. Aliás, lugar nenhum nunca prestei serviço em fogão residencial, tá? Comercial, que é o fogão industrial, às vezes fica até mais caro, porque é um fogão muito grande, troca muita peça às vezes, né? Mas isso é raro também. Fogão varia de 50 a R$ 200, mais ou menos essa faixa. Mas R$ 750 foi o valor que o rapaz cobrou para trocar 5 registros ramal, ou seja, o torneiro ramal, aquelas pecinhas que gira para ligar gira o botão, né, para ligar a chama do fogão. Mas ela, muito esperta, né, foi procurar alguns vídeos no YouTube e tem vários vídeos das pessoas ensinando como trocar. Então ela mesma desmontou o fogão, viu no Mercado Livre as peças, comprou o registro ramal e ela mesma conseguiu resolver o problema dela, ou seja, ela economizou mais de R$ 630, né, 620, sei lá, mais ou menos aí, que cada torneira é em torno de R$ 22 que ela disse que comprou no Mercado Livre. Então, com a teoria dela, que eu vou falar para vocês aqui sobre técnica e teoria, a teoria que ela teve no mercado, aliás, no YouTube, ela conseguiu resolver o problema dela e economizou uma boa grana. Quer dizer, se tivesse um bom técnico lá na região dela, um técnico, vamos dizer assim, honesto, poderia fazer o serviço bem mais barato. Se fosse aqui na minha região, ia ficar na faixa de R$ 100 a R$ 150, porque eu tenho certeza que não trocou todas, não precisava trocar todos os ramais. Ia trocar de 2 a 3 no máximo. E esse ramal, na época lá, ele não era tão caro. Hoje ele aumentou porque não está tendo esses ramais. Então quem tem, está vendendo um pouco mais caro porque não está encontrando. E já comprou caro também, né? Eu, na realidade, tem uns aqui que eu não estou tendo, porque em São Paulo não tem, em Goiânia não tem.
e estamos aguardando. Tem fogão que eu já tive que dispensar porque não estou encontrando ramal. Segundo os distribuidores onde a gente compra, o ano que vem, a partir de janeiro, já vai ter sim os ramais. E sobre técnica e teoria, eu quero falar para vocês aqui. A gente aprende muito em atender os clientes, né? E eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de aprender. Quanto mais a gente aprende, é bom pra gente. Até tem um livro de Napoleão Hill, um escritor, Quem Aprende Enriquece. Eu não vou falar muito sobre esse livro porque eu não comprei ele ainda, mas já ouvi alguns mentores falando, que é um livro muito bom, eu quero comprar, que eu quero ler ele. Quem aprende enriquece, então eu quero aprender e ficar rico, né? Quem é que não quer ficar rico? Tudo bem que se você comprar o livro e não pôr em prática, ler e não pôr em prática, não vai adiantar nada, né? Às vezes comprar e largar na prateleira lá não vai adiantar nada. O certo é comprar, ler e reler para você aprender o conteúdo que está lá dentro e colocar em prática. Veja bem o que eu aprendi em algumas visitas que a gente está andando na casa do cliente, e o cliente faz perguntas e às vezes a gente não sabe nem responder, né? Como economizar gás? É uma pergunta que às vezes não sei responder, porque tem até um aparelho aí no Mercado Livre que o pessoal compra para economizar gás. Eu não sei, não posso confirmar a vocês que ele funciona mesmo de verdade, porque eu não usei ele para confirmar, né? Mas eu quero comprar um aparelho desse e colocar no meu fogão para saber se realmente economiza gás. Mas eu sei que economiza a forma de você usar o fogão. Por exemplo, alguns clientes falam que para eles economizar, quem trabalha às vezes o dia todo aqui na nossa região é muito quente, eles pegam vasilhas com água e colocam no sol pela manhã, né? Quando chega lá por volta de 11 horas, meio-dia, para fazer o almoço, a água já vai estar morna. Já vai colocar ali no fogo, a água morna já vai adiantar mais, ou seja, vai aquecer aquela água mais rápido, né? Para cozinhar um arroz, cozinhar um feijão, cozinhar uma carne, né? Qualquer coisa lá, a água vai estar morna. E uma coisa que eu sei, que eu já vi alguns restaurantes que a gente chega, geralmente em restaurante, né? Que o fogão é grande, né? E as panelas às vezes estão um pouco pequenas. E geralmente o fogão industrial ele tem um queimador, né? Que é o cachimbo. Aí tem uma pequena e tem a maior. Aí o funcionário liga as duas chamas e põe a panela pequena. Aí o fogo ele fica por fora da panela, ele não está queimando no fundo da panela, ele está queimando por fora. Ou seja, se eu ligar só a pequena, iria funcionar. Mas liga as duas, está perdendo gás, porque está saindo fogo por fora. Veja bem, peguei um fogão aqui, esse fogãozinho aqui de duas bocas, para mostrar para vocês. Vou ver se vai dar certo, nem fiz o teste, hein? Aqui é igual ao vivo, né? Veja bem. Dá para perceber que o fogo está por fora da panela? Tá errado. O fogo ele tem que ficar centrado, porque o fogo é muito alto a panela, então tem que ser a panela maior. Para ele economizar gás, ele tem que ficar no fundo da panela. Vou diminuir ele aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir diminuir ele um pouquinho. Olha lá. Opa, apagou. Aqui esse fogãozinho ele é alta pressão, ele é muito forte. É bom um fogão de baixa pressão. Ou seja, para ele ficar bom aqui, ele tem que ficar no fundo da panela, não pode ficar espalhado igual estava. Isso aqui não deu certo, mas vocês entenderam, né? Para economizar gás, o fogo ele tem que ficar aqui no fundo da panela. Se ele ficar por fora, vai desperdiçar gás, porque o fogo não está aqui no fundo. A panela vai demorar mais a ferver, ou seja, vai até queimar o pegadorzinho aqui, né? Tem algumas panelas que o pegador é de baquelite, aquele material preto, né, de plástico, o nome é baquelite. E ele vai queimar às vezes a panela de alumínio, que tem aqueles cabinhos de madeira, queima até o cabinho também. Então o certo é o fogo ficar no fundo da panela, dando só um exemplo com esse aqui, né? Se ele ficasse na lateral, tá gastando gás. Isso eu aprendi olhando em alguns restaurantes. Não que o cliente reclamou que estava gastando muito gás, certo? E isso eu ensino para alguns clientes. A gente chega na casa do cliente também, está a panela de pressão cozinhando e o fogo alto. Isso agora eu já fiz, tá? Experiência aqui em casa mesmo. Panela de pressão, quando você vai cozinhar, que seja uma carne, um feijão, seja lá o que for, principalmente feijão que cozinha toda semana, né? Você coloca o fogão, aliás, a panela para ferver a água com feijão,
E quando ela pegar a pressão, ou seja, fazer aquele barulhinho, você baixa o fogo e deixa que ela vai ficar fervendo. Lá dentro ela está fervendo, continua fervendo do mesmo jeito. Aí está economizando gás, porque você baixou o fogo. Quando ela parar de fazer aquele barulhinho, que ela vai ficar bem baixinho, você aumenta o fogo. Ou o contrário, que eu já fiz isso também. Isso é para quem tem tempo, tá? Você que às vezes aqui a gente cozinha o feijão uma vez por semana e quando a gente não tinha a secretária para ajudar a gente, eu cozinhava o feijão dia domingo. Aí eu, enquanto estava fazendo as atividades ali de casa, ajudava minha esposa, o que eu fazia? Eu ligava o feijão, né, para cozinhar, e quando ele pegava pressão, eu fazia eu desligava o fogão completamente, total, não deixava nada de fogo debaixo do fundo da panela. Aí ele vai diminuindo aquele barulhinho. Quando ele parou, é porque ele já parou a fervura, né? Tá só água morna. Então você vai lá e liga o fogão de novo. Aí ele vai começar a fazer aquele barulhinho. Começou a fazer barulhinho, você desliga o fogão de novo e deixa. Por 3 vezes que você ligar o fogão, 3 a 4 vezes, o feijão tá cozido. Pode fazer isso que dá certeza, você vai economizar. Se você tem tempo, né? Às vezes a pessoa trabalha o dia todo, né? Não tem tempo de fazer isso. Então, a pessoa quer mais é descansar, né? Deixa o fogão lá cozinhando, o feijão cozinhando, e vai fazer as outras coisas para descansar o mais rápido possível. Mas se você que não tem tempo e não tem uma funcionária que quiser cozinhar nos domingos, bota o feijão para cozinhar no domingo, né? E faz dessa forma que você vai economizar gás, sim. Do jeito que o gás está caro, você pode economizar dessa forma. Ao invés de cozinhar ali, que para cozinhar um feijão hoje vai o quê? Em torno de 40 minutos a 1 hora, né? Então 1 hora com o fogão ligado. Se você desligar, é claro que ele vai demorar mais, né? Porque ele vai desligar para ele diminuir aquele barulhinho, né? Vai demorar em torno de 2 a 3 horas ou até mais para o feijão ficar cozido. Porque liga e desliga, esse processo de 3 a 4 vezes, ele vai demorar umas 2 horas, se eu não me engano. Eu não fiz o teste ainda de testar, mas eu quero fazer um teste para comprovar quantos minutos demora para cozinhar um feijão no processo de ligar e desligar, para ver quantas horas vai demorar para cozinhar um feijão. No próximo vídeo eu vou falar para vocês quantos minutos demorou para cozinhar. Até eu vi um vídeo também de um rapaz falando que cozinhar, ele adaptou um sistema lá de álcool, né? Aliás, gasolina. E a gasolina sai lá o vapor, eu não fiz esse teste, mas aí depois ele disse que com 1 litro de gasolina, ou meio litro, não sei mais o tanto, né? Consegue cozinhar por um determinado tempo, né? Aí teve um outro rapaz que fez a experiência e deu negativo. Ele demorou muito para chegar, fazer o fogo funcionar, que nem compensa, é melhor você comprar um fogão, ou mandar consertar o fogão, ou comprar o gás mesmo, né? E ele comprovou que não funciona, porque aliás, ele funciona, mas só que não dá certo. Na cozinha fica um fedor de combustível, né, queimado. Não sei se você já ligou o carro na sua casa pela manhã, e a garagem quando é pequena, é bem apertada, fica aquele cheiro forte de gasolina, de combustível queimado, e irrita o nariz da gente. Então, você vai ficar numa cozinha apertada. Ele até falou lá que ele ficou sufocado, ele não conseguia ficar na cozinha por muito tempo, que é ruim. Então, foi reprovada essa experiência de cozinhar com gasolina, né? O certo é o gás GLP mesmo, ou gás natural. Na nossa realidade aqui é o gás GLP, ou seja, o gás de 13 kg, né? E outra forma também que o pessoal economiza é o arroz, pegou a fervura, baixa o fogão, né? Que o fogo vai ficar centrado, como eu já falei, no arroz, ou que seja qualquer alimento. E pegou a fervura, abaixa o fogo. Vai demorar um pouco, mas vai economizar também. Que até pelo que eu entendo desse desse aparelho de economizar gás, que eu conversando com outro técnico aí, ele faz diminuir a pressão, que coloca ele acima do registro. Tem um registro, aí você corta a mangueira, tira a mangueira, aliás, e coloca ele no registro, aperta a braçadeira, e do aparelho para lá que você vai colocar a mangueira. Aí ele me falou que ele faz diminuir a pressão do registro. Então, se diminuir a pressão do registro, custa mais você abaixar o fogo das panelas. Pegou a fervura, você abaixa. Porque se diminuir a pressão do registro, ele vai ficar mais lento, seu fogão vai ficar mais lento. Que até tem cliente que pede para o fogo ficar rápido, né, para cozinhar rápido. Que eu entendo também que o fogo, quando é muito lento, quando ele está estragado o fogão, geralmente, ele faz demorar mais, né?
ou seja, ele vai gastar mais gás, porque ele fica mais tempo ligado. E se você coloca um aparelho desse, eu não sei porque eu não fiz experiência, mas vou fazer experiência ainda. Mas eu só sei que o certo é você desligar a panela de pressão. Quando você for cozinhar, faz essa experiência aí, que nós vamos compartilhar aqui com você depois, quando eu fazer a experiência. E alguns clientes também já reclamou que o bolo ele assa por baixo, né, queima, que fica preto, e por cima fica branco. E o que pode ser isso às vezes? Já várias vezes eu fui em alguns clientes que realmente ele está entupido. O giclezinho ele chega a entupir. O giclê é essa pecinha aqui, que às vezes ele entope. Aí acontece a gente ir lá prestar o serviço para o cliente, o serviço fica bom na hora ali, e quando o cliente vai usar, ele reclama que continua do mesmo jeito. Aí você chega lá, o fogo está perfeito. E o que é isso? Aí eu pergunto ao cliente como que ele está usando o fogão. Aí o cliente vai e mostra. Ele liga o fogão no fogo alto, né, ou seja, 280 ou 250, né, e deixa ali uns 10 a 15 minutos para aquecer. Aí põe o bolo e abaixa a torneirinha ali do registro do fogão. Do registro não, desculpa. Diminui a pressão, então 280 ele fica em 180. Aí onde é que está o erro? Aí eu explico para o cliente, né? Isso aí já é uma aula teórica que eu passo para o cliente. Ele não tem que abaixar o fogo. Ele colocou o bolo ali, ele tem que deixar ele na posição que ele estava, em 280. Porque a tendência do calor é subir, né? Então ele sobe, ele fica circulando ali, ó. Ele sai da chama, né? Que é esse queimador aqui. Tem desse modelo aqui, esse aqui é do Daco. Tem esse modelo aqui que é um modelo mais antigo, esse aqui é o Continental, o Semi também. Tem esse aqui que é o Atlas. Tem o Daco também que é mais ou menos nesse sentido. E acontece do fogo, ele sai da chama, né? Desse queimador, e a chama ele sai, o calor fica circulando ali, ó. Então, se põe ele no fogo baixo, o fogo ele não vai subir, o calor não vai subir, ele vai ficar só ali, ó, onde ele queima o bolo. Ele cria uma capa preta por baixo e por cima fica branco, ele não vai assar. E o cliente reclama por causa disso. E mesmo depois que eu consertei o fogão, alguns, o cliente reclama, porque ele está acostumado de ver o fogo baixo, aí ele vê o fogo alto, né? Aí ele põe ele no alto para aquecer, 10 a 15 minutos, põe o bolo e diminui. E aí onde está errado. O calor não vai subir, ele não vai circular. Ele vai ficar queimando o bolo ali por baixo. Aí o que acontece? É só aumentar o calor, aumentar o fogo, que o calor vai subir e vai circular. Tem forno que é tão bom que não precisa nem baixar. Ele assa ali em 280 ou 200, às vezes a pessoa tem alguns bolos, parece que é bolo doce, se não me engano, que ele precisa de menos calor, né? E o bolo salgado parece que é mais calor. Eu não sou especialista em bolo, né? Eu sou especialista mesmo em consertar fogão. Mas quando ele abaixa o fogo, o calor não vai subir, ele fica ali. Mas tem alguns fogões que o forno é tão bom que ele assa por igual. No 280 mesmo, ele assa tanto em cima como no meio e embaixo, ele fica assado no ponto de comer. Que a pessoa costuma enfiar um garfo, uma faca, né? E para ver se está meladinho. Olha lá, ele não está sujando mais, quer dizer, tá bom, então pode tirar. Aí tem uns que é muito quente, que ele começa a assar primeiro por cima e queima por cima, aí é porque ela está quente demais. E quando queima por cima, a pessoa pensa que ele está estragado. Aí não tá, aí é onde o cliente tem que acostumar com o forno, né? Viu que ele dourou por cima primeiro, enfia a faca lá e ele está ainda melando a ponta da faca, vai diminuir ele, que ele vai assar no meio e por baixo também. Então essa é uma dica que eu sempre passo para alguns clientes, é uma aula teórica que eu sempre passo para o cliente, que ele não está conseguindo resolver. Até cliente que compra fogão novo, ele reclama que está com esse problema. Às vezes pelo telefone mesmo eu explico para o cliente, porque se eu for lá, geralmente a gente cobra uma taxa, né? Que a gente desloca do nosso estabelecimento para ir lá atender o cliente. Quando é muito longe, a gente acaba cobrando uma taxa de visita. Por mais que a gente não consertou nada, mas resolveu o problema do cliente. Então, por telefone eu explico para o cliente que se eu for, a gente cobra uma taxa. Então, o cliente compra um fogão novo e ele reclama que está queimando por baixo. E aí eu explico que é só fazer desse jeito. Permanece com o fogo na temperatura máxima
e só tira quando ele estiver dourado por cima. E para ter certeza que ele assou por baixo também, né, ali no meio e por baixo, enfia uma faca nele lá, como sempre eles fazem, né, as donas de casa faz. Assou por cima, no meio e por baixo, tá perfeito, não precisa mais fazer nada, nem diminuir e nem permanecer no alto, porque ele vai queimar. Então é desligar e tirar o bolo e comer, né? E acontece também dele estar enfumaçando, que o cliente já reclamou quando ele está enfumaçando. Quando ele enfumaça, ele também dá isso. Geralmente ele queima por baixo, porque o fogo, quando ele está enfumaçando, aquele fogo laranjado, fogo amarelo, ele não é quente tão quanto o fogo azul. Ele é um fogo mais lento. Aí acontece isso também, dele queimar por baixo e por cima ele não assa, ele fica preto porque saiu muito carvão, né? E o bolo queimou. O cliente já me mostrou do fogão tá enfumaçando tanto que o pão de queijo dela não precisou nem para comer, porque ele estava preto. Porque quando ele não assa, às vezes, por baixo do pão de queijo, o cliente, às vezes, aproveita para comer ele mesmo, ele não cresceu meio duro ali, né? Ele ainda aproveita. Mas quando ele está enfumaçando, não presta nem para comer, porque ele criou uma capa preta que é da fumaça que saiu do fogão. Quando isso acontece, o que acontece? O giclê do fogão funciona desse jeito assim. Ó. Aqui ele tem a lata do fogão, né? Imagina que aqui tem a lata, né? Que é a carcaça do fogão passando aqui. Então, sai o queimador assim e tem o giclezinho que ele fica nessa posição. Acontece de aranha fazer uma casinha bem aqui dentro. Ou aquelas formigas, as formigas doceiras que o povo fala, né? Ela tem uma lã também, quando ela bota os ovos, tampa isso aqui, ó. Tem uns que tampa tanto que ele sai fogo por aqui, e o cliente acha que é o fogão estragado. Ele sai muito fogo, o fogo ele não sai aqui na chama, né? No queimador, ele não cria chama aqui. Ele sai aquele fogão amarelo aqui, o cliente acha que é vazamento, o fogão está estragado. Aí você chega lá, é só tirar um parafusinho que tem aqui, tira essa peça, esse queimador, vai lá no fundo, né, da casa, bate ele, que ele vai sair toda a sujeira que está aqui dentro. Às vezes até aqueles marimbondos, eles fazem uma casinha de barro aqui também, mas o que é chefe mesmo para fazer é a aranha, ela faz teia de aranha. Quando é teia de aranha, é fácil, você pegar um arame, e não tem nenhum arame aqui para mostrar, mas você pega um arame, né, dobra a pontinha dele bem pequenininho, fica dentro e dá uma circuladinha e puxa, você vai ver a teia de aranha saindo bem daqui, se você conseguir ter acesso aqui. Não precisa nem desmontar, quando é teia, você pode até fazer um teste, né? Se for teia de aranha, você enfia o arame aqui e enfia ele circulando, girando o arame. Aí quando você puxar, você vai ver teia de aranha saindo. Ou às vezes a formiga. Se for formiga, realmente é bom você tirar esse queimador aqui. Tirou o queimador e levou lá e bateu ele no chão, ele vai sair a sujeira. Se for marimbondo, é bom tirar também, que o marimbondo ele faz a casinha de barro bem aqui dentro e fica tampado. E às vezes não é nem vazamento aqui, tá? Às vezes é só entupimento aqui, correto? Então, essa aula que eu estou te passando aqui, se você fazer na sua casa, você consegue resolver sim. Ou às vezes um parente seu que está com esse problema, você pode resolver esse problema sim. Isso é fácil. Qualquer pessoa consegue fazer. Se for preciso tirar, às vezes tem um parafuso que ele está muito enferrujado, está difícil. Então você pode enfiar uma chave de fenda aqui, ó, entre essa pecinha aqui, tá vendo? Ela vai estar assim, né? Enfia a chave de fenda aqui, que ele vai amassar um pouquinho, tira. Acontece dele estar quebrado aqui também. Se ele tiver quebrado bem aqui, ele cria uma... Deixa eu amassar aqui para você entender. Bem aqui ele cria um buraco, né? Fica um fogão maior aqui. Você conseguiu tirar essa pecinha, se às vezes apartar e você não saber soldar, você leva num serralheiro e pede para ele pôr uma chapa, né? Mais ou menos desse tamanho, e faz um buraquinho igual esse. Aliás, não vai conseguir fazer ele comprido, né? Você colocou a chapinha aqui mais ou menos de 2 centímetros, soldou ela, tampou o buraco, né? Um serralheiro bom sabe fazer isso aqui. Ou até lanterneiro, né? Pode fazer com solda amarela também, se às vezes o serralheiro não quiser fazer para você. Você pode pegar e fazer 3 furos. Para fazer compridinho assim, às vezes você não vai conseguir, mas faz 3 furos que é a regulagem. Porque a hora que você colocar ele aqui, se ele entrar muito, imagina aqui, ó, se ele ficar nessa posição assim, vai atrapalhar o ar entrar. Aí você volta ele, então aquela regulagem serve para isso, ó. Tá vendo? A hora que se você colocar ele assim, ele vai dar aquele fogo vermelho. Ou seja, você vai falar assim, pô, mas o Carlos André mentiu para mim, era só tirar a teia de aranha que fica bom. Tirou a teia de aranha que tá limpinho esse cano, e você colocou ele aqui e ele continua com fogo amarelo, é só regulagem. Você vai voltar ele um pouquinho, você vai voltando que você vai ver o fogo ficando azulzinho. Se você colocar o giclê total lá dentro,
vai atrapalhar a passagem do oxigênio, o ar. Então você volta ele nesse sentido. Veja bem, ó, vou voltar. Vou colocar aqui no preto que vai ficar melhor. Na hora que você voltar ele nessa posição devagarzinho, você vai ver que ele vai ficando azulzinho. Tá vendo? Voltou, o fogo vai ficar azul. Então essa aqui é uma aula que eu nunca passei em rede social nenhuma. Estou passando para você agora, para você entender que é fácil você consertar fogão. Não é tão difícil. Só essa aula teórica que eu estou passando para você aqui, você consegue sim resolver o seu problema ou o problema de algumas pessoas aí no seu bairro, na sua cidade. Entendeu, né? Não vou repetir mais porque é só você voltar ao vídeo que você vai entender. Então, gente, aprenda. Igual Napoleão Hill falou no livro, né? É o título do livro, aliás, é o título do livro. Quem aprende, enriquece. Você vai aprender que com certeza você vai ter uma boa profissão. E se você não ficar rico, você vai ganhar uma boa grana para você manter a sua família e ter uma vida melhor. Te garanto isso. Como eu te falei, aprender é muito bom. Eu aprendi muitas coisas nessa vida. Aprendi a vender, aprendi a consertar, aprendi a conversar com os clientes, aprendi... sempre a gente está na casa dos clientes, a gente ouve muito. E eu gosto muito de ouvir o senhorzinho, aquele senhor que está ali aposentado, né? E às vezes ele quer uma pessoa para ouvir. E na hora que você está prestando serviço para eles, eles vão contar a vida deles, vai contar a experiência do passado, né? E é tanta coisa que a gente aprende. Por exemplo, eu aprendi com meu sogro a dirigir. Em 93 eu morei na Bahia, até início de 94, e eu não sabia dirigir. Ele me ensinou a dirigir num Opala, não lembro o ano, um Opala antigo, 4 portas, que ele era câmbio em cima, né? Era 3 marchas só e 4 com a ré. E ele falou, você observa como é que a gente sai, a forma que a gente pisa no acelerador, pisa na embreagem, ouve o barulho do motor do carro para você, quando você for sair, que isso é importante. E fica observando na hora que a gente vai passar as marchas. O câmbio aqui em cima, né, tinha que passar, né, a primeira, nem lembro como é que era a primeira, a segunda, acho que era assim, terceira e ré, mais ou menos assim, né. E eu fiquei observando, só em observar ele passando as marchas do carro, quando ele me deu a direção, eu saí sem apagar o carro. Cara, isso pra mim foi maravilhoso, isso é lindo demais, né? Aprendi a dirigir primeiro na aula teórica, que ele me ensinou, e depois eu fui aperfeiçoando e aprendi. Assim, motorista é bom você aprender todo dia, né? Não existe bom motorista, que os velhos motoristas acham que é bom demais e acabam sofrendo acidente. Aí fala, se não era bom, sofreu um acidente. Então, a gente tenta melhorar todo dia no volante, né? Ter paciência, não falar palavrão, não agredir, não passar na hora errada, né? Sempre você está aprendendo a dirigir. Eu já fiz muitas estripulias no volante, nessas BR por aí, graças a Deus nunca sofri acidente, mas a gente tem que cada dia mais melhorar na hora que for dirigir, porque a nossa vida vale mais, né? E o tanto que é bom a gente aprender, que eu estou aqui querendo ensinar você a aprender o que eu sei, e com certeza você vai aprender sim. Essas aulas que eu estou passando aqui tem um grande valor. Nunca passei para ninguém essa aula. Essa aula é uma aula que é segredo. Sempre eu falo para meus funcionários aqui, quando eu estou ensinando eles, que eu ensino, mas isso aí tem que ficar somente para nós. Porque se a gente ficar ensinando para todo mundo, a gente não vai ter cliente, porque é muito fácil. Você viu o tanto que é fácil consertar um fogão quando está enfumaçando. É claro que tem os defeitos também, né? Que eu vou ensinar os defeitos aqui para vocês também, quando está uma torneira ramal com vazamento. Eu já mostrei algumas vezes, mas quero mostrar ainda como trocar um ramal de uma torneira. E quando o fogão está vazando, é outro defeito também que geralmente acontece. Nem todos, tá? Mas acontece de a chama, por exemplo, assim, ó, do cliente ligar. Quando ele liga a chama do fogão, ele faz um barulhão, que a chama até levanta. E o cliente fica preocupado, o que é isso, será? Que problema? E é muito grave isso aí, não pode usar não. E tem uns que às vezes ele não chega a levantar, mas na hora que põe que seja no elétrico, que seja no isqueiro, né? Na hora que solta o gás ali da chama, ele faz um barulho e diminui. Pega aquela chaminé muito alta, né? Aquele fogo muito alto que até queima o braço do cliente ali, muito forte mesmo. Ele faz um barulhão e diminui. E o cliente não sabe o que é. Geralmente, aliás, 90% é o regulador. E 90% deles é um reguladorzinho pequeno. Não tem nenhum aqui para mostrar para vocês, que é da marca Aliança. Ele é um pequeno,
e aí ele aumenta lá às vezes ele quebra a borrachinha, fica lá dentro, dá um pino, né? Ele quebra um pino e a borrachinha sai do lugar e passa muita pressão de gás e solta pro fogão. Porque o nome dele é regulador, que ele regula o gás. Registro é um outro pequeno, não tem nenhum aqui para mostrar para vocês, mas tem uma grande diferença, tá? Registro e regulador. Veja bem, eu consegui aqui. Esse daqui é o registro, ele é de alta pressão, usa geralmente aqueles fogão para camp, né? O pessoal gosta muito de acampar, aqueles fogão para camp, usa esse, que esse aqui é o regulador. Já encontrei alguns fogões residencial que o pessoal coloca esse aqui, e não pode, esse aqui é o alta pressão. Aí onde vai acontecer, na hora de ligar o fogão, né? Ele levanta a chama. Ou às vezes não dá nem para ligar, porque a hora que liga esse registro aqui de alta pressão, a pressão que está lá no registro, no bujão, ele vai sair que é muito forte. Que às vezes até aqueles ramalzinhos de liga o botãozinho, na hora que não precisa nem mexer, tem uns que já vaza. Então esse aqui não pode usar em fogão de baixa pressão, só em alta pressão. Já o regulador é esse, ó. Esse que é o regulador. Acontece dele dar problema. Até esse aqui também já deu problema, mas é raro esse aqui dar problema. Geralmente o que dá problema é um pequeno. Ele é bem pequenininho. Que a pessoa às vezes vai comprar no mercado, que é mais barato, né? E dá problema lá dentro. Ele tem uma borrachinha bem aqui assim, né? Ele tem uma pecinha de alumínio e tem uma borrachinha nela. E bem aqui assim ele tem tipo um giclezinho, tem um buraco bem pequeno. Na hora que o gás entra aqui, aí dá pressão, o diafragma levanta a borrachinha e é onde ele regula o gás. O gás sai bem pouco. Que se quiser aumentar até a pressão dele, né? Aqui dentro tem uma mola que aperta ela um pouquinho e ela vai dar mais pressão no fogo, né? Ficar um fogo mais forte. Mas isso é bom somente o técnico mexer, tá? Não é bom qualquer pessoa mexer. Porque às vezes pode mexer de mau jeito lá e rasgar o diafragma. O diafragma é uma borracha que fica aqui dentro, borracha preta. Uma hora eu vou mostrar um registro para vocês aberto, para vocês verem como que é um diafragma. É simples aqui dentro, não é tão difícil abrir ele. Vou mostrar para vocês como que funciona um regulador desse aqui, tá bom? Então, quando você tiver um fogão com esse defeito de ligar a chama e levantar a chama, ou às vezes ficar um fogo muito forte, tipo assoprando, se não tiver esse regulador, esse fogão de baixa pressão, tá? Se não for esse registro, for daquele regulador, é só trocar o regulador, tá? Colocar um novo. E sempre olhar a data de validade. Você está para ver esse aqui? Esse aqui vai ser 2026, né? Então, setembro de 2026. Sempre é bom verificar a validade do seu registro de mangueira. Quando for trocar, já troca logo tudo. Registro, mangueira, braçadeira, que ficam um serviço de qualidade, né? E quando acontece também do fogão ficar com fogo baixo, já falei, né, que é o giclezinho que está entupido. Olha só, esse gicle aqui é completamente diferente. Aqui é um regulagem também, ó. Esse aqui é um fogão cosmopolita, um fogão bem antigo. Esse aqui é uma regulagem, ó. A hora que você volta ele aqui, ele abre o ar. Que aqui ele vai estar o queimador, né? Então, a hora que você regula aqui, ele abre o ar. Se voltar aqui, ele vai fechar o ar. Então, cada fogão tem um tipo de regulagem. E essas regulagens eu quero estar passando para vocês da agora para frente. Vários tipos de fogões, vários tipos de gicle. Aqui, ó. Esse aqui é um gicle, já mostrei, né? Aqui tem outro giclezinho. Ó, esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Então, são vários. Eu tenho mais de 300 peças aqui. Esse aqui também é o jeito. A posição, o tamanho perdão, gente. Desse gicle. Esse aqui é um gicle também. Tem gicle menor, gicle para lampião, que é menor do que esse. Eu não tenho nenhum aqui agora. Esse é pequeno, né? Tem gicle que é menor, que é o de alta pressão. O buraco dele é bem pequeno, você quase não enxerga. Para enxergar, você tem que pôr ele na luz do sol, na lâmpada, né? Para enxergar o buraco do gicle do lampião. Então, gente, estou falando isso aqui para vocês, que são peças que alguns não conhecem, né? Às vezes tem alguns curiosos que já conseguiu até desmontar alguns fogões, que às vezes a gente chega na casa de alguns clientes, eles mesmos desmontam o fogão e às vezes não conseguem montar. E dá mais trabalho para o técnico. Então evita de fazer esse tipo de serviço, de tentar consertar o seu fogão, porque fogão é um problema que você pode causar sem necessidade, desmontando o fogão e na hora de montar, deixar ele com vazamento. Procure um técnico da sua confiança, na sua cidade, para prestar o serviço de qualidade. E se não tem um técnico na sua cidade, e você às vezes não quer mexer com esse ramo, já tem sua ocupação e ganha bem,
e você conhece alguém que é curioso, envie esse vídeo para essa pessoa, mostre a ele que ele tem uma oportunidade de ele começar um bom negócio e ter um bom salário, ter uma boa renda, faturar uma boa grana no final do mês. Porque às vezes tem gente que está precisando de arrumar um emprego, né? Ou às vezes tem um emprego, mas ganha pouco. Essa oportunidade, quero mostrar para você que há oportunidade de pessoas leigas, pessoas que não entendem nada de fogão, começar a empreender nesse ramo que está escasso em muitas cidades. Tem cidade que é uma cidade grande e a pessoa não encontra um técnico. É uma cidade que tem muitos fogões, já falei em outros vídeos aqui, né? Se a sua cidade tiver 10 mil famílias, são mais de 10 mil fogões para consertar. Porque, olha, tem restaurante que tem 5 fogão com forno e tudo, dá mais de 10 aparelhos. Moço, dá para você ganhar muito dinheiro. Lanchonete, o que mais? Bares, lojas também de roupas, né? Eles têm fogão de 2 bocas, de 1 boca, né? Tem fogão sim para consertar. E nesse ramo, você não aprende só a mexer com fogão. Quando você chega na casa de um cliente, sempre ele tem um tanquinho, tem uma máquina de lavar roupa, tem um liquidificador, tem um ventilador. Cara, é tanta coisa que tem para consertar e tudo isso aí é fácil, não é difícil para mexer. Quando você tá nesse ramo, aparecem tantas outras coisas que você aprende a mexer também com outros aparelhos. Que é o tanquinho. O tanquinho, por exemplo, é muito fácil para mexer. Um tanquinho ele tem um motor, um batedor, 2 polias, correia, tem um time, quando ele tem um time, né? Ou a chavinha liga e desliga, que é só isso que funciona no tanquinho. Quando ele dá problema, por exemplo, não funciona, você testa fio, você testa motor, testa o time dele, ou a chavinha. Quando ele está vazando é só o batedor. Isso também eu quero ensinar para você mais na frente, como consertar um tanquinho. Tanquinho é muito mais fácil do que consertar um fogão. Isso eu garanto para você, porque eu mexo com isso também. E nos segue nas redes sociais, que da agora para frente quero sempre deixar conteúdo para vocês, conteúdos de qualidade, conteúdo de você aprofundar mais e começar a ganhar dinheiro nessa profissão e ser um bom profissional de qualidade e ter muitos clientes aí na sua região, na sua cidade. Forte abraço!